graça, sem cobrar nada, para meninos e meninas da base do Flamengo, ou seja, das categorias de base do Flamengo. O ídolo foi questionado se aceitaria participar do projeto DNA Rubro-Negro e quanto cobraria. Porém, ele decidiu montar uma apresentação específica com um detalhe, sem cobrar nada. Na palestra, o Galim falou sobre o que é ser Flamengo, lembrou da importância do clube na sua vida, da referência dos avós e contou algumas histórias, como a dos campeões do Mundial. O encontro causou comoção, Zico foi homenageado e se emocionou, assim como a diretoria do Fla, com o sonho realizado. Cara, Felipe Luiz abraçou o Zico, assim, é sensacional. Eu fico até arrepiado, porque eu tive a oportunidade de trabalhar no esporte interativo e o Zico estava lá. E eu lembro como se fosse hoje, cara, o dia da minha entrevista para tentar entrar no esporte interativo, eu entrei no elevador, quem estava no elevador? O Zico. Eu olhei e falei assim, que isso, cara, tipo... É o Zico, e ele é um cara extremamente humilde, assim, é assustador como ele é humilde, sabe? Como ele é humilde. Então, enfim, sensacional, parabéns ao Zico. Isso aí não me espanta nada. Já tive a oportunidade de fazer matéria com ele. Cara, é um cara fenômeno, infelizmente não vi o Zico jogar. Inclusive, eu nasci no ano que ele se aposentou, né? Em 1990. Mas, enfim, parabéns à diretoria do Flamengo e ao Zico, obviamente, por essa atitude. Agora vamos falar de um assunto chato, enjoado, mas a gente é obrigado a falar sobre isso, porque vice do Flamengo é denunciado por assédio após exigir pagamento no Pix. Pois é, matéria do UOL. Pode pagar no Pix? Uma pergunta que hoje faz parte da rotina do brasileiro, desencadeou uma denúncia de assédio moral contra Guilherme Kroll, vice-presidente de esportes olímpicos do Flamengo. Ele é acusado de ter exigido a demissão de uma funcionária da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a CBDA, alegando que é o Flamengo quem banca o esporte brasileiro. Ele confirma, no caso, o Guilherme Kroll, segundo a reportagem, confirma que se exaltou, mas negou as acusações. Eu entrei em contato com o Guilherme Kroll para saber se ele está de saída do Flamengo. Ele falou que essa decisão vai ser tomada na segunda-feira. Pedi para ele explicar a situação, o que está acontecendo. Ele me pediu com toda, enfim, foi toda a educação possível. Ele falou, olha, eu só quero falar sobre isso após segunda-feira, nesse momento eu não tenho o que falar. Respeito, beleza, eu tentei pelo menos ouvir o lado do atual dirigente do Flamengo. Pois é, o Guilherme Kroll sendo acusado de assédio e podendo deixar a diretoria do Flamengo. Vamos ver na segunda-feira as cenas dos próximos capítulos. Agora, Igor Jesus, galera. Flamengo está muito próximo de acertar a renovação de contrato do volante Igor Jesus, um jogador que está se destacando no elenco principal, cria da categoria de base do Flamengo, tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2025, e o Flamengo, o jogador e os representantes do atleta, na verdade, estão perto de assinar a renovação de contrato por mais de 2 anos, ou seja, até dezembro de 2027. Lembrando que essa informação foi publicada primeiro pelo Goal.com, nós confirmamos a informação e as partes estão próximas mesmo de chegar a um acerto e aí estender o vínculo do Igor Jesus. Isso, obviamente, vai acontecer para dar uma valorização salarial ao atleta, que certamente está recebendo muitas sondagens, possivelmente o Flamengo vai receber propostas, e é do interesse do Flamengo em manter o Igor Jesus no elenco, até porque, repito o que eu já falei aqui, ele pode seguir os mesmos passos do João Gomes. Eu não estou falando de nível, não, tá? Muita gente vai falar, o João Gomes joga mais, ou alguém pode falar, o Igor Jesus é melhor. Eu não estou falando disso, não estou falando ou botando os dois no mesmo patamar, uma disputa de nível técnico. O que eu estou falando é que o Igor Jesus ele pode se destacar se ele seguir todos os processos certinho como o João Gomes seguiu. Hoje o João Gomes está se destacando na Premier League e o Igor Jesus ele tem potencial sim de crescimento. Acho que é um jogador extremamente importante. Bola dentro da diretoria do Flamengo. Porém, outro volante aí que esteve muito próximo de sair, pode acabar não saindo, pelo menos no que era possível, no caso a venda para o Internacional, porque o Flamengo até o momento não aceitou, não liberou o jogador que vem treinando à parte, uma longa novela, a verdade é essa, o Internacional tem interesse, mas a situação está extremamente difícil. Conversei com pessoas envolvidas na negociação e todo mundo fala, olha, o Flamengo não quer abrir mão do que pede para o Lille. Recapitulando, o Lille é dono de 50% do jogador, o Flamengo é dono de 50%, o Internacional fez uma proposta de 4 milhões de euros por 50%.
tá? E aí deixaria 25% com o Flamengo, 25% para o Lille. Só que o Flamengo quer ficar com 3 milhões de euros dos 4 milhões oferecidos pelo Internacional e repassar 1 milhão ao Lille. O Lille não. Está pedindo para ficar com pelo menos 1 milhão e 250 mil euros. Sim, há ainda a história dos 250 mil euros. E o Flamengo até o momento não aceitou liberar o jogador. E está nesse impasse. As pessoas que estão envolvidas nas tratativas já estão extremamente pessimistas, assim, falam, Vene, só se der uma reviravolta muito grande, a situação vai sair para o Internacional, essa venda para o Internacional. Muita gente acha que o jogador pode até ser emprestado para outro clube, mas nesse momento, situação difícil para o Thiago Maia, que tinha um desejo, sim, de se transferir para o Internacional. Ele entendia que nesse momento ir para o Internacional seria melhor para a carreira dele, mas até o momento esse desejo não foi atendido pela diretoria do Flamengo. Eu acho um erro, vou ser bem sincero, não acho que a diretoria do Flamengo está acertando nesse caso do Thiago Maia, não, muito pelo contrário. Acho que poderia, entre aspas, facilitar a vida do jogador, que tem um salário alto, a verdade é essa. Esses 250 mil euros aí já está custando o salário dele no tempo que ele está no Flamengo, treinando à parte, não está sendo aproveitado pelo técnico Tite, já perdeu espaço. Supondo que ele volte, seja reintegrado, até ele buscar o espaço dele. Eu hoje, na minha opinião, o Igor Jesus está na frente dele, por exemplo. Ele vai estar atrás do Igor Jesus. Então, enfim, acho que nesse caso aí a diretoria não está indo bem, não. Porém, tem outro caso que eu acho que a diretoria está indo muito bem, sim, que é o caso do Léo Ortiz. É uma longa novela, nós sabemos disso, uma novela que está se estendendo desde o começo do ano até agora, o fim da janela de transferência, que fecha no dia 7 de março. O que está acontecendo? A diretoria do Flamengo, como nós informamos no começo da semana, foi para São Paulo para sentar com o Red Bull Bragantino, com o jogador, com o representante do jogador e tentar sacramentar essa contratação. O Red Bull Bragantino bate o pé e exige aí 8,5 milhões de euros, o Flamengo está lá. Acho até que no fim das contas vão sim chegar no acordo, inclusive enquanto a gente grava esse vídeo aqui, a reunião está acontecendo, tá? O Marcos Braz voltou para o Rio e depois voltou para São Paulo. Ontem a gente até viu imagens, se eu não me engano, da BTB Esportes, ou BTG Esportes, do Marcos Braz voltando ao Rio de Janeiro, mas ele já voltou para São Paulo. Gente, é uma ponte aérea, bate e volta, não tem jeito, isso é fácil fazer, e o Marcos Braz fez isso. E agora eles estão conversando não só na questão do valor, quanto o Flamengo vai pagar ao Red Bull Bragantino, mas em relação também ao aproveitamento do Léo Ortiz no primeiro jogo da terceira fase da pré-Libertadores da América entre Red Bull Bragantino e Botafogo. Óbvio, a classificação do Bragantino para essa fase dificultou a vida do Flamengo? Sim, mas não é algo que possa impedir a contratação. Por quê? O primeiro jogo dessa terceira fase da pré-Libertadores entre Bragantino e Botafogo é no dia 6 de março e a janela fecha no dia 7. Então eles estão debatendo como é que seria isso, porque obviamente o Red Bull Bragantino vai querer utilizar o Léo Ortiz pelo menos nesse jogo. Mas eles estão conversando isso tudo nessa reunião. E a qualquer momento a contratação pode ser feita. Eles podem chegar num acordo nessa reunião. O que eu sei é, os advogados das duas partes estão de stand-by, porque a qualquer momento eles podem ser, digamos assim, acionados para poderem fazer o contrato o mais rápido possível, porque é óbvio, estamos aí a uma semana do fechamento da janela de transferência, tudo tem que ser feito com a mais agilidade possível. Então, galera, é isso. Enfim, essa novela Léo Ortiz está chegando ao fim. A gente sabia que ia chegar ao fim no dia 7 de março de qualquer jeito, mas pelo menos, pelo visto, o final vai ser feliz tanto para o Flamengo quanto para o jogador e também para o Red Bull Bragantino, né, que vai acabar recebendo aquilo que acha que deve receber pela venda do Léo Ortiz. Valeu!